Você conhece o livro A Arte da Guerra? Nele, um autor, um estrategista de guerra, dá muitas dicas para você enfrentar a guerra, não necessariamente aquela guerra literal de combate, mas a guerra da vida. E ele diz em um dos capítulos que a primeira coisa é que você deve conhecer o seu inimigo. Como o concurso é uma guerra, o seu inimigo, neste caso, é a banca. Neste nosso caso mais específico, a sua banca examinadora, o IBFC, com que a gente vai ter de aprender a guerrear. Eu sou Tereza Cavalcante, sou professora de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online e vou ajudar você a conhecer este inimigo e a ter armas para enfrentá-lo. Nós vamos trabalhar especificamente com a matéria de texto. A matéria de texto é parte da sua prova de língua portuguesa. Já andou lendo as provas dessa banca? Vou mostrar a você como mais ou menos ela funciona. É uma banca que vai cobrar um texto, muito raramente 2 textos, e a partir desse texto vai fazer questões de interpretação de texto e de gramática. Às vezes a banca pesa a mão na interpretação de texto. Na maioria das vezes, há mais questões de interpretação de texto do que de gramática. Não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia para você. Para mim, é ótima, mas tem sempre gente que tem dificuldade com a interpretação. As questões de gramática são mais simples e normalmente dizem respeito à análise sintática, crase, nada de extraordinário. E as questões de interpretação também são simples, mas vão exigir a leitura do texto. Ah, Tereza, claro, né? Não, claro não. Você sabe que, ministrando aula há muitos anos, já conheço as bancas muito bem e para algumas delas eu dou um conselho que é não leia o texto, porque o texto é inútil. Mas eu não vou falar isso para o IBFC. Você vai precisar ler o texto. E o meu conselho é que você leia no início. Não costumam ser textos complexos, não costumam ser textos muito longos, mas também não são curtinhos. São textos que versam sobre acontecimentos do dia a dia, mas não são textos informativos, textos jornalísticos. Eles costumam pegar muito crônicas, excertos de contos, fragmentos de textos literários, mas sem muita dificuldade. Meu primeiro conselho é leia o texto todo, mas leia com atenção. Nada de ficar, eu vou ler uma primeira vez sem atenção, depois eu leio de novo, porque você não tem tempo para isso. É uma guerra, você não tem tempo para ensaios. Eu trouxe questões bem recentes da banca, do último ou dos últimos concursos, e nós vamos passear por elas. Selecionei só as questões que me interessavam, que são as questões de texto, e é mais uma aula de orientação e de estratégia do que de conteúdo em si. Embora algumas questões cobrem conteúdo, e a gente vai ter que revisar um pouco as questões de tipologias textuais, de figuras de linguagem. Vamos lá comigo aprender a guerrear? Vamos lá! Primeiro texto foi da questão da Polícia Científica do Paraná, de 2017, todas do IBFC. O título do texto é O médico que ousou afirmar que os médicos erram, inclusive os bons. Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry March fez 2 cirurgias. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 semanas, para retirar um tumor benigno, que comprimia o nervo óptico a ponto de ser improvável que ela pudesse enxergar seu bebê quando nascesse. Bom, então ele anuncia 2 cirurgias, aqui ele já falou de uma. Em seguida, dissecou um tumor do cérebro de uma mulher já na casa dos 50 anos. A cirurgia era mais simples, aí eu já entendi que essa era a segunda cirurgia. A cirurgia era mais simples, mas a malignidade do tumor não dava esperanças de que ela vivesse mais do que alguns meses. Ao final do dia, March constatou que a jovem mãe, essa da primeira cirurgia, acordara da cirurgia e vira o rostinho do bebê, que nascera em uma cesárea planejada em sequência à operação cerebral.
O pai do bebê gritara pelo corredor que Marty fizera um milagre. A seguir, em outro quarto do mesmo hospital, Marty descobria que a paciente com o tumor maligno, ou seja, a segunda paciente, nunca mais acordaria. Provavelmente ele escavara o cérebro mais do que seria recomendável e apressara a morte da paciente, que teve uma hemorragia cerebral. O marido e a filha da mulher o acusaram de ter roubado os últimos momentos juntos que restavam à família. É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, comum à vida dos médicos, que Marty narra em seu livro, Sem Causar Mal, Histórias de Vida, Morte e Neurocirurgia, lançado nesta semana no Brasil. Para suportar essa tensão, Marty afirma que uma boa dose de autoconfiança é um pré-requisito necessário a médicos que fazem cirurgias consideradas por ele mais desafiadoras do que outras. Não sem um pouco de vaidade, Marty inclui nesse rol as operações cerebrais, nas quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam por pensamentos, emoções, memórias, sonhos e reflexões, todos da consistência de gelatina. Bom, o texto é isso. Este primeiro momento narra duas situações. É uma narração, né? Uma sequência de situações. Na verdade, é uma narração de 2 episódios. Um episódio de uma cirurgia que foi bem sucedida e um outro episódio de uma cirurgia que foi mal sucedida. Mas, na verdade, eu estou entendendo que esta narração aqui é só um pretexto. Sabe o que é um pretexto? É aquilo que vem antes do texto, porque o objetivo mesmo do texto é este aqui. O objetivo do texto é apresentar este livro. O livro que este neurocirurgião, que está aqui mencionado no primeiro parágrafo, que conduziu essas 2 cirurgias, escreveu e que foi lançado no Brasil. Este livro chamado Sem Causar Mal, Histórias de Vida, Morte e Neurocirurgia. Então a gente tem uma narração que é um pretexto e o objetivo em si, que é apresentar este livro. Tudo bem? Entendemos como é que nós fizemos a leitura? Faça comigo, você não vai ter tempo de ler, depois voltar, ler 2 vezes. A gente tem de ter atenção logo na primeira leitura. Primeira questão. O texto acima apresenta um caráter mais objetivo e sugere ter como finalidade central, a finalidade é o objetivo. O texto foi escrito para quê? Qual o objetivo deste texto? Desvalorizar o trabalho dos médicos diante dos pacientes, explicar que existem cirurgias mais simples do que outras. Isso até ele faz, ele não explica, ele só menciona, mas o objetivo do texto não é esse. Apresentar aos leitores o livro escrito pelo neurocirurgião, descrever a rotina diária de um médico em seu trabalho. Não, esses são 2 episódios isolados, não é uma rotina sequencialmente apresentada. Mostrar como os pacientes podem ser ingratos, também não. Então, olha, nós já vamos ler o texto preocupados com a sua finalidade e a sua tipologia, que é uma maneira de a gente se antecipar à banca, que tem muito esse perfil de cobrar a finalidade do texto. Vou voltar aqui para você ver uma coisa. É uma banca que não vai numerar as linhas do texto. Não está aqui, as linhas não estão numeradas e nem na prova original elas estão numeradas. O que isso significa, Tereza? Isso significa que a banca vê o texto como um todo. Tem uma visão integral, uma visão sistêmica. Não vai ficar voltando a fragmentos do texto. E por conta disso, uma das questões mais frequentes, principalmente a primeira questão de interpretação, é
qual é a finalidade desse texto, com que intenção o texto foi escrito. Então, embora alguns elementos que estejam aqui tenham aparecido no texto, de fato, o texto menciona uma cirurgia que era simples e uma mais complexa. De fato, isso existe, mas a finalidade não era essa. A finalidade é o que quer o texto como um todo. Segunda questão, também sobre o mesmo texto, em adequação à ideia apresentada no título. O médico que ousou afirmar que os médicos erram, inclusive os bons. Nota-se que o primeiro parágrafo do texto apresenta duas histórias que são contrastadas. É um contraste. O que aconteceu no contraste? As duas histórias foram histórias de cirurgia, isso é igual. As duas cirurgias foram conduzidas pelo mesmo médico, é igual. Os dois pacientes eram mulheres, é igual. Os dois tiveram de se submeter à cirurgia neurológica, é igual. O que era diferente? A primeira cirurgia deu certo e o marido agradeceu e a mulher pôde ver o filho. A segunda cirurgia deu errado, porque provavelmente a mulher nunca mais acordaria, porque ele escavara o cérebro mais do que seria recomendável. Opa, olha o erro aqui. Olha o erro do médico. Ele escavara o cérebro mais do que seria recomendável. Então, a primeira cirurgia deu certo, a segunda não. Esse é o contraste. Está vendo que eu estou me antecipando ao item? Eu já vi o que há em comum. Há em comum o mesmo médico que opera, há em comum o mesmo tipo de paciente, há em comum o mesmo tipo de cirurgia. O contraste, o oposto, é que uma dá certo, a outra não. Vamos lá. Elas são contrastadas, sobretudo em função das idades das mulheres, dos históricos de vida das duas pacientes, de um neurocirurgião ser um profissional experiente, da reação das famílias com o resultado das cirurgias, do nível de complexidade de cada cirurgia. A reação da família, né? Porque para a cirurgia que deu certo, a reação foi ótima. Para a cirurgia que deu errado, a reação foi que o marido e a filha o acusaram de ter roubado os últimos momentos juntos que restavam à família. Mas, na primeira cirurgia, o pai do bebê gritara pelo corredor que Mersch fizera um milagre. Bom, então essa reação diferente, na verdade, é uma consequência desse resultado diferente que já aconteceu. Então, eu não preciso ficar justificando todos os itens. Eu preciso ter a paciência de encontrar um item cuja alternativa esteja mais próxima daquilo que eu já entendi que a questão vai me cobrar. Isso é uma estratégia. Você ir para as alternativas mais ou menos com uma expectativa de resposta a respeito delas. E encontrar a certa. Ficar quietinho ali e dizer para a certa, vem em mim que eu estou fácil. Item 3. Embora o texto seja marcado pela impessoalidade, a impessoalidade é a presença da terceira pessoa, é o texto que é objetivo, ou seja, que prioriza o objeto de que se fala e não o sujeito que fala do objeto, em que o sujeito que fala pouco juízo de valor, pouca opinião expressa, tudo isso é a impessoalidade. Percebe-se a presença de uma avaliação, um juízo de valor por parte do enunciador do texto. O enunciador é o autor, é aquele que enuncia, é o emissor do texto. Na seguinte passagem, então vamos lá, criando expectativas para ler os itens. O texto é impessoal, é em terceira pessoa, é objetivo, mas há a presença de uma avaliação, um juízo de valor. O que é um juízo de valor, Tereza? Uma opinião, uma consideração pessoal, aquilo que não é fato, aquilo que não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu acho. O que eu sei é do mundo, é do objeto, é objetivo. E o que eu acho é do mundo do sujeito, é subjetivo,
é um juízo de valor. Então, nós estamos atrás de alguma palavrinha que indique um juízo de valor, algo que o autor do texto ache, que ele considere. Normalmente vem por meio de adjetivos, de elementos qualificadores. Vamos ler. Em um mesmo dia, o neurocirurgião Henry Marsh fez 2 cirurgias. Não, eu sei, eu não acho, não é uma opinião minha, isso é um fato. Isso é fato, não é opinião. Em seguida, dissecou um tumor do cérebro de uma mulher já na casa dos 50 anos. Isso também é um fato. O pai do bebê gritara pelo corredor que Marsh fizera um milagre. Isso também é um fato. Não há um narrador aqui se revelando. É esse jogo entre vida e morte, angústia e alívio, comum à vida dos médicos, que Marsh narra em seu livro. Marsh narra um jogo, é um fato. Também é fato. Não sem um pouco de vaidade, Marsh inclui nesse rol as operações cerebrais. Isso aqui é um fato. Marsh inclui nesse rol as operações cerebrais. É um fato. Algo de que eu tenho conhecimento. Mas dizer que ele inclui isso não sem um pouco de vaidade, isso aqui é uma opinião. É um termo de natureza adverbial, expressa o modo como eu acho que ele inclui isso. Ele inclui com um pouco de vaidade. Então, o autor do texto, enunciador do texto, está apresentando um juízo de valor, que Marsh é uma pessoa vaidosa, né? Que ele é vaidoso do trabalho que ele realiza. Entendemos? Fizemos a leitura do texto, entendemos o texto como um todo, fizemos a leitura com calma, estamos lendo as questões, nos antecipando um pouco, para a gente não ter de ficar negociando, rebatendo cada uma das alternativas, mais ou menos como se eu já soubesse o caminho e fosse direto à resposta. O texto 2 é um poema. O texto 2 é um texto escrito em verso. Esses versos se juntam e formam as estrofes, e essa aqui é a estrutura de um poema. Quando a gente fala em um poema, o que está em jogo é o critério formal. Quando o texto tem linhas, elas se juntam e formam parágrafos, ele não é um poema, ele é um texto em prosa. Às vezes vem lá na prova de redação que você deve fazer uma redação, uma dissertação em prosa, e fica todo mundo, ou muita gente, meu Deus, o que era que é para fazer? O que você sempre fez, uma redação em linhas que formam parágrafos. Ressalva, este livro também vai falar de um livro. Este livro foi escrito por uma mulher, que no tarde da vida recria e poetiza sua própria vida. No tarde da vida, uma mulher velha. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, remoendo pedras e plantando flores. A escalada da montanha da vida, já subiu, já está no cume. Também a ideia de velhice. Este livro, aí ele vai explicar. Versos, versos, não. Poesia, não. Poema, poesia. Um modo diferente de contar velhas histórias. Bom, então ele está fazendo um poema apresentando um livro que foi escrito por uma mulher que já velha escreveu não versos, não poesia, mas um modo diferente de contar velhas histórias. A gente não precisa entender mais do que isso. Também não precisa saber que mulher é essa. Se o examinador quiser, ele vai esclarecer quem é, tá? Vamos nos concentrar naquilo que nós entendemos e não naquilo que nós não entendemos, ok? Primeira questão sobre esse texto. Assinale a alternativa correta. No texto, o texto 2 é um poema de abertura do livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, da escritora Cora Coralina. Esse poema apresenta uma aparente contradição na caracterização do livro. Aparente contradição na caracterização do livro. Contradição é uma oposição. Tudo bem?
à medida que se afirma. Vamos lá, eu estou esperando uma resposta, uma alternativa que me dê uma relação de oposição, de elementos contrários. Que o livro foi escrito por uma mulher e a autora chama-se Cora Coralina. Bom, isso não são elementos contrários. Na primeira estrofe, que a autora poetiza a vida. E na última, que o livro não é de poesia. Pode ser, não pode? A autora poetiza, quer dizer que ela faz poesia. Mas na última estrofe ele diz, ó, poesia não, ele nega. Então, poetizar é fazer poesia. Mas depois ele diz que não é poesia. Vamos deixar essa em stand-by? Que a escrita do livro seria um modo diferente de contar velhas histórias. Não, isso não é uma contradição, porque o modo é forma e velhas histórias é o conteúdo, e não há contradição entre forma e conteúdo. Ter a autora recriado a sua própria vida por meio da escritura do livro em questão. Não, isso também não é uma contradição, ele só está me dando algum elemento aqui, eu não posso identificar contradição em um elemento único. Tratar-se de 3 livros distintos, o que se percebe pela divisão do poema em 3 estrofes. Não, é um livro só. Este livro é o livro que ele está apresentando. Até aqui, neste enunciado, ele diz do livro. Então, não há nada que me diga que sejam 3 livros. Então, a gente vem e marca B. Já entendi o que era, precisava de uma ideia de contradição. A autora poetiza, ela faz poesia, mas o livro não é de poesia. Mas como é que ela faz poesia se o livro não é de poesia? Essa aqui é uma contradição. Mesmo texto, questão 5. Atentando-se para as construções dos sentidos apreendidos ao longo do poema, nota-se que todas as opções abaixo ilustram a linguagem figurada, exceto. Bom, agora nós vamos conversar. A linguagem figurada é uma matéria que sempre vai cair nesta banca. E você tem de saber o que é. Você não precisa saber a teoria, você só precisa saber reconhecer. Linguagem figurada é uma linguagem que não é usada em sentido real, em sentido denotativo, em sentido dicionarizado. Quando alguém diz assim, eu sou diabético e não posso comer doce. Esse doce é uma palavra usada em sentido real. Mas se eu estiver conversando sobre alguém e disser assim, nossa, aquela pessoa é tão bacana, ela é tão amável, ela é um doce. Bom, ela é um doce em sentido figurado, ela não é um doce literalmente. Nós precisamos só entender o conceito, não precisamos da teoria, nós só precisamos encontrar no texto, precisamos saber reconhecer no texto o que está em sentido figurado e o que está em sentido literal. Normalmente é muito fácil, é só você ter paciência e esperar a questão correta. Vamos fazer juntos? Que aí você percebe essa diferença. Ele quer um que não seja, tudo bem? Olha, ele diz ilustram linguagem figurada, exceto. Então, ele quer uma linguagem em sentido literal. Vamos lá. Este livro foi escrito por uma mulher. Está em sentido literal. Ele mesmo me disse, olha, o poema de abertura do livro Poemas dos Becos de Moraes e Histórias da escritora Cora Coralina. Então, é um livro, ok, é escrito por uma mulher, ok, e o verbo escrever é escrever mesmo, é reproduzir por meio de palavras escritas. Isso aqui não está em sentido literal, já vou marcar essa aqui, ó. Que no tarde da vida, o tarde da vida é o fim da vida, a velhice. Que fez a escalada da montanha da vida. Não existe literalmente uma montanha da vida que a gente escale, isso é um modo de dizer que ela caminhou, que já percorreu um longo caminho. Removendo pedras, ela escalou a montanha da vida removendo pedras, você também remove, eu também removo, todo mundo remove pedras na escalada da vida, que são os problemas, certo? E plantando flores, todo mundo também planta flores, porque a gente faz boas ações, a gente é gentil. Então, tudo isso é uma grande metáfora, com exceção da alternativa A,
que a gente já podia ter marcado sem medo, porque eu estou vendo que não há nenhuma linguagem figurada aí. Questão 6. Assinale a alternativa correta quanto à tipologia textual predominante no texto 2. Opa, sua cabeça já deu um voo para a aula de tipologia textual. E aí você já pensou assim, tipologia textual, descrição, narração, dissertação. Você está vendo que ele vai cobrar isso? Ó, dissertativa, narrativa, descritiva. O que é que esse texto faz? Apresenta um livro. Então, é uma descrição. Este livro foi escrito por uma mulher. Este livro é um poema que descreve, que caracteriza um objeto. Ele tem um objeto, que é um livro, e ele diz o que este livro é, porque ele foi escrito, sobre o que ele fala. Bom, então é uma descrição. Não está contando nenhuma história, não há um personagem seguindo uma série de ações ao longo do tempo, tampouco há um tema que esteja sendo desenvolvido, que esteja sendo abordado aqui. É uma apresentação de um livro. Que livro é quem escreveu, sobre o que fala. Então, vamos buscar aquilo que eu já sei que é o certo. Eu estou atrás de uma descrição. E aí ele foi generoso, porque só uma das alternativas está me dando a descrição. É uma descrição, vamos ver se a justificativa é compatível, já que se destaca a caracterização de um objeto e de uma pessoa. Ok, o que é um objeto? O livro. E quem é a pessoa? A Coralina. Bom, tá vendo? Entendemos? Primeira coisa, entender o que ele está cobrando e tentar se antecipar. Vamos fazer a última questão referente a esse texto. No último verso, considerando-se o contexto, o adjetivo velhas poderia ser adequadamente substituído por não leio as alternativas, venho aqui. Último verso. Ele diz que este livro é um modo diferente de contar velhas histórias. Velhas histórias são histórias antigas, não é? Então vamos voltar aqui, ó. 7. São histórias raras? Não, são histórias antigas, não são histórias pobres e não são histórias idosas, porque idoso é um atributo humano, é um atributo a ser que tem ânima, que tem vida. Também não são histórias tristes. Então, velhas histórias são histórias antigas, histórias que já acontecem há muito tempo, mas a pessoa vai contá-las de maneira nova. Não tente ficar justificando muito. A gente quer acertar, a gente não quer discutir com a banca. Então, vamos lá, me prometa, eu não vou discutir com a banca, professora Tereza, eu vou acertar. Fizemos nosso primeiro bloquinho, vou tomar uma água, já já eu volto.